Romanos 12, versículos de 6 a 8. Melhor, vamos ler do versículo 4. E diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Você pode se sentar. O estudo de hoje é a quinta parte do que nós intitulamos como ser igreja. E hoje nós continuaremos falando sobre dons. Domingo passado nós falávamos sobre os dons de governo, com base em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que falamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, dependendo da tradução. E esses dons, mais especificamente evangelistas, pastores e doutores, são dons utilizados no governo da igreja, na liderança da igreja. E hoje nós estaremos tratando dos dons espirituais, não desse Efésios capítulo 4, mas tanto de Romanos como de tratado em Coríntios. Inicialmente nós falaremos de alguns desses dons em Romanos e desde já dizer aqui, irmãos, que a gente não tem como esgotar o assunto, né? E é algo muito simples que a gente vai trazer. Não espere algo muito aprofundado, mas algo de extrema simplicidade, apenas para que nós venhamos a compreender do porquê da frase que eu sempre tenho lançado aqui, que eu preciso de cada um de vocês. E hoje a gente vai entender. Se você ainda não entendeu essa frase, você vai entender hoje, em nome de Jesus. E uma outra coisa também é que, antes de mais nada, todo o cristão, ele tem pelo menos um dom. Todo cristão tem pelo menos um dom. E esse dom, ele não é para ser utilizado na sua individualidade, mas na sua coletividade. E por esse motivo que eu digo que eu preciso de você, que você precisa de mim, que um precisa do outro. Isso é ser igreja. Então, quando Deus concede dons ao crente, e Ele concede porque cada crente tem um dom, é para ser utilizado para benefício do corpo de Cristo. E, como nós lemos aqui, existe uma variedade de dons. Assim como existe variedade de membros no corpo, existe também, e cada membro tem uma função, mas todas as funções de cada membro do corpo estão ligadas para servir ao corpo como um todo. Da mesma forma, os dons que o Senhor dá à sua igreja é para que sejam utilizados na igreja. É para que sejam utilizados para a honra e para a glória do nome do Senhor. É para que sejam utilizados em benefício do corpo de Cristo. Então, o que a gente vai apresentar aqui não é um catálogo, apresentando para você um produto, não. Mas é para que você possa identificar qual é o dom que Deus já te deu. Talvez você esteja, poxa, mas eu não tenho um dom. Se você é a igreja, você tem um dom.
Se você é alguém que de fato é nascido de novo, nós temos um dom, individualmente falando. O que é necessário é nós, em primeiro lugar, já estou antecipando o final, né? Mas em primeiro lugar, ser igreja. Porque o dom de Deus, ele é concedido para utilizarmos aonde? No corpo. Então, em primeiro lugar, eu preciso exercitar, eu preciso entender que, em primeiro lugar, eu tenho que ser igreja, porque através de que eu seja igreja, esses dons, naturalmente, quando eu falo naturalmente, no sentido espiritual, eles serão manifestos. Então, quanto mais eu servir ao Senhor na igreja, mais vai ficando evidente para mim qual é o dom que o Senhor me deu para servir no corpo de Cristo. Por que alguns têm dúvida? Porque têm sido negligentes no que diz respeito a ser igreja. Esse é o ponto. Muitos não conhecem o seu dom, não têm a definição na sua mente de qual é o dom que recebeu de Deus, porque tem sido vacilante, no mínimo. E qual é o mínimo? Ser igreja. Lembrando que igreja não é esse prédio. Igreja é cada um de nós aqui. Lembrando que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, e nós nos completamos. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a compreender essa questão dos dons. Então, o título dessa parte 5, dessa série, Ser Igreja, hoje é a parte 5, é Dons Espirituais para a Igreja. Dons espirituais para a Igreja. E o primeiro dom que Paulo ele trata aqui, em Romanos, no capítulo 12, é o dom de profecia. É o dom de profecia. E como se manifesta esse dom de profecia? O dom de profecia, irmãos, é a capacitação do crente ele transmitir a palavra, uma palavra, melhor dizendo, ou uma revelação sob um impulso do Espírito Santo de Deus. E não se trata de algo previamente preparado. Não se trata de algo que está no esboço. Mas se trata de uma revelação que vem de Deus. Muitas das vezes no momento da mensagem, muitas das vezes no momento da pregação. E vai direto ao coração daquele que precisa ouvir ou de toda a igreja. Às vezes é específico para um grupo, para uma pessoa, ou às vezes vai direto para toda a igreja. E assim, como nós estamos falando, é algo que onde não havia um conhecimento prévio da causa, mas Deus revelou naquele momento, e no momento da mensagem, e no momento que alguém está falando, ele lança aquilo e a pessoa que está ouvindo, nossa, quem disse isso para ele? Quem contou da minha vida para ele? Eu creio que já deve ter acontecido com alguém, comigo já aconteceu algumas vezes. A palavra está sendo ministrada, do ensino está sendo trazido, e as minhas entranhas estarem sendo expostas pelo mestre ou pelo pregador naquele momento, sem que ele saiba, mas aquilo estava me machucando, me confrontando, me mostrando o quanto eu precisava de mudança, o quanto eu necessitava de um conserto para com o Senhor. Então é um dom que se manifesta normalmente quando alguém está pregando, ou quando alguém está falando com alguém, de repente a pessoa fala alguma coisa que não vem dela, mas está intimamente ligada para conserto, para exortação na vida daquele que ouve. Então, dessa forma se manifesta o dom de profecia. Profetizar também não é meramente se prever o futuro.
embora isso também possa acontecer com esse dom. Mas o cerne do dom da profecia é trazer, é comunicar a vontade de Deus. Porque a Bíblia declara que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa mensagem, essa comunicação da vontade de Deus é para conduzir-nos, isso serve para mim também, à retidão, à fidelidade, ao conserto, a andarmos em conformidade com a palavra de Deus. E essa mensagem, como nós estamos falando, tem a intenção de, além de levar o povo à retidão, à fidelidade, ela traz edificação, traz conserto, consolo, advertência e julgamento. Então, quando Deus usa alguém, ou quando alguém tem esse dom, Deus o usa para trazer essas coisas. Deus o usa poderosamente para trazer, para comunicar diretamente ao coração daquele que ouve, ou da igreja que ouve, que recebe a palavra, para que possa estar andando no trilho, na linha que Deus requer. No entanto, irmãos, embora Deus use, embora Deus traga, nós tenhamos esse dom, embora a igreja possa ter esse dom, não significa, e embora seja muitas das vezes de fato falado sobre a necessidade da igreja, nós não podemos ter a pessoa que é utilizada com esse dom como alguém que seja infalível. Nós não podemos. Pelo contrário, pela palavra, nós podemos julgar aquilo que está sendo dito. Pelo conhecimento da palavra, nós podemos e devemos julgar aquilo que está sendo dito. E como é o nosso julgamento? À luz da palavra. E com que base eu digo isso? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros façam o quê? Julguem. Então é importante que quando nós ouvirmos uma profecia, quando nós percebermos que há uma profecia, o que nós devemos fazer? Ouvir e passá-la pelo crivo da palavra. Passá-la pelo crivo da palavra. É muito importante nós fazermos isso. Você quer ver um povo que era assim? Independente de quem fosse, que estivesse tratando, falando? Os bereanos. Se me falha a memória, Atos 17 fala sobre eles. Paulo estava pregando, eles estavam fazendo o quê? Vamos ver se é isso mesmo. Confrontar o que ele está dizendo pela palavra. Os bereanos, eles eram excelentes nisso. Eles confrontavam aquilo que estava sendo dito, aquilo que estavam sendo ensinados à luz da palavra. Não é aquela questão de acontecer, eu não concordo, mas não concorda por quê? Porque não está na palavra? Amém. Eu não concordo porque eu acho. Não é assim. Nós precisamos confrontar pela palavra, ouvir, julgar e olhar na palavra para ver se de fato é aquilo que está sendo dito. E por que isso? Porque há muitos falsos profetas. Por que nós devemos confrontar o que está sendo dito pela palavra? Primeiro porque é uma ordem da palavra, é uma orientação que nós temos, é segurança para nós, irmãos. Vocês não devem apenas ouvir passivamente o que eu estou dizendo. É segurança, inclusive, para mim também. Porque se eu escorregar em algum ponto,
Vocês podem chegar até mim individualmente e falar: irmão, eu não entendi muito bem. E se de fato houver um erro, eu venho me retratar imediatamente. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. A palavra é de quem? A palavra é de Deus. Embora eu tenha me preparado, mas eu posso errar. Então é importante que nós conheçamos a palavra de Deus. É importante que nós nos debrucemos na palavra de Deus. E é importante que nós julguemos pela palavra aquilo que o profeta diz, para confrontarmos se de fato está baseado na palavra de Deus. A igreja não deve ter como infalível toda a profecia, porque muitos falsos profetas estão por aí. Toda a profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Ela deverá enquadrar-se aonde? Na palavra. Contribuir com o quê? Com a santidade na vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém cuja vida seja de submissão e obediência ao Senhor. Então, essa é uma simples e breve característica desse dom de profecia. O próximo dom, irmãos, o dom de ministrar ou servir. E como se caracteriza esse dom? Capacidade de prestar assistência prática aos membros e líderes da igreja, a fim de ajudar a cumprir suas responsabilidades para com Deus. Talvez alguns de vocês se identifiquem com esse dom. Sabe por quê? Quando eu estava estudando, na minha mente vieram alguns irmãos e irmãs. Por quê? Qual é o exemplo desse tipo de dom? Alguém que oferece uma mão de obra necessária para a igreja naquele momento. Algo voluntário, vê o problema e se voluntaria. Não é algo que a gente chega e, olha, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. É uma manutenção, uma arrumação. Pastor, olha, eu estou sentindo um desejo de fazer isso. Eu vi, e na verdade, puxa vida, realmente é importante. Ministrar ou servir. Melhor coisa é dar do que receber. Então esse dom se manifesta também no meio dos irmãos e é algo que Deus dá. Embora a pessoa tenha uma habilidade, tenha um talento que é diferente de dom, ela desenvolveu uma habilidade, Deus coloca no coração dela servir a Ele, servir a igreja local ou servir aos irmãos através daquela habilidade que ele recebeu. Então, mais uma vez, dom de ministrar ou servir, capacidade de prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudar a cumprir suas responsabilidades para com Deus. E não apenas isso, irmão, tem outros detalhes também. Às vezes um auxílio a um irmão que às vezes não está se sentindo bem e não precisa o pastor pedir. Eu louvo a Deus porque vira e mexe eu tenho percebido. Às vezes eu vejo uma irmã indo até a outra e perguntando: olha, você está precisando de alguma coisa, você está se sentindo bem? E vai lá fora, dá alguma coisa, pega alguma coisa para ajudar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O próximo dom de ensinar, é a capacidade para o crente examinar e ensinar a palavra de Deus, e esclarecer, expor, defender e proclamar suas verdades, de tal maneira que outras pessoas cresçam em graça e piedade e sejam treinadas na prática cristã. E eu não me refiro ao dom de mestre, ao dom de governo,
Mas esse dom não se refere a esse dom de mestre, ao dom de governo, ao dom que normalmente todo pastor tem, mas é o dom que a igreja tem, que alguns na igreja desenvolvem, ou melhor, que o Senhor dá a esses irmãos. E são aqueles que cuidam das crianças, no ensino para as crianças, que está acontecendo agora lá fora. No ensino à juventude, aos jovens e adolescentes. No ensino num pequeno grupo, por exemplo. Então, esse dom de ensinar não se refere ao dom de mestre, mas é um dom para a igreja. E se desenvolve dessa forma que nós acabamos de dizer e exemplificar. Próximo dom de exortar. É a capacidade, é bem parecido com o dom da profecia, bem parecido. É a capacidade e poder dado por Deus para o crente proclamar a palavra de Deus de tal maneira que atinja o coração, bem parecido. A vontade e a consciência dos ouvintes. Estimule a fé e produza nos irmãos uma dedicação profunda a Cristo e uma separação mais completa do mundo. Quando está sendo pregado, gente, e eu particularmente eu sou suspeito de dizer, mas eu posso testificar aos irmãos de já ter visto esse dom em operação aqui nesse lugar, de uma forma muito clara. Eu me lembro que em alguns momentos houve uma exortação, uma chamada ao conserto aqui em alguns aspectos. E pelo menos 2 famílias, ao ouvirem essa exortação, essa correção, isso agora, fora acho que já ficaram para trás, várias vezes já aconteceu isso. Imediatamente, irmãos, não foi aquela questão de, tá bom, mais para frente eu vejo isso. Não, 2 famílias, isso recente, estou falando de agora, há pouco tempo, nesse ano, 2 famílias, ao serem exortadas em relação a algo que estava sendo contrária à vontade de Deus, receberam a exortação, a correção aqui no seu coração e aqui na sua consciência. E qual foi o resultado disso? Abandonarem aquela prática que era pecado e passarem a andar em retidão com o Senhor. Então, os dons, eles servem para edificação do corpo. Os dons nos auxiliam, irmãos, para que nós venhamos andar para a glória de Deus, para que nós em conjunto estejamos vivendo em comunidade, na comunidade local, na igreja local. E quando eu falo igreja local, eu estou falando da nossa igreja aqui, para a glória de Deus. E para a glória de Deus, isso recente, mas já aconteceram outros casos no passado também. Louvado seja o nome do Senhor. A exortação veio, a mensagem de conserto veio, o profeta abriu a boca e foi usado por Deus, a exortação veio. E pelo menos nesse ano, 2 famílias buscaram por conserto com o Senhor. Isso é simplesmente maravilhoso, sobrenatural. Só pode vir do Senhor. Dom de repartir. Disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos além das suas necessidades básicas. E ele utiliza esse dom, ele é usado para quê? Para abençoar outras vidas, para ser generoso na casa de Deus.
Ou de repente ele sabe que tem algum irmão que está precisando de alguma coisa naquele momento, e sem tocar trombeta, sem que ninguém saiba, ele vai lá e auxilia. Embora, irmãos, eu ia deixar para falar isso no final, mas eu posso esquecer. Embora exista esse dom de repartir, e Deus realmente usa pessoas para fazer isso, isso não significa que toda a igreja possa ser utilizada dessa forma. Amém? Não é porque a pessoa, não, vamos esperar. Imagina se a gente pensasse assim, não, vamos esperar aquele que tem o dom de repartir. Não, né, irmãos? Se a gente enxerga uma necessidade e está ao nosso alcance, o que nós precisamos fazer? Ajudar. Aliás, ontem, por falar em ajudar, ontem nós tivemos uma palestra extremamente edificante. Aqueles irmãos que não vieram, perderam. E é muito importante. Porém, é de tanta importância, mas tanta importância, que o pastor Alan vai vir aqui e vai ensinar daqui aquilo que ele tratou com a gente lá dentro, sobre finanças à luz da palavra. Não é só para os homens, mas para as mulheres e para toda a igreja do Senhor. Amém? Então, dentro em breve, o pastor Alan vai estar trazendo o que ele trouxe para nós lá, que foi de uma preciosidade enorme, tratando sobre finanças, irmãos. O quanto eu aprendi ali, o quanto eu me identifiquei com erros também. Olha quanta coisa importante acontece quando nós estamos reunidos. Não é só para dizer, olha, aqui vai ser uma bênção, não, mas é para sermos corrigidos também. Ontem eu fui extremamente corrigido em muitos pontos que ele trouxe lá. Veja como o Espírito Santo trabalha, veja como o Espírito Santo de Deus age quando nós atendemos, quando nós nos esforçamos para ser igreja. Então, o pastor Alan ele vai trazer aqui um ensino a respeito desse assunto. Posteriormente, nós estaremos divulgando para os irmãos. Então, essa pessoa que tem o dom de repartir, ele supre, como nós falamos, a necessidade que há na obra do Senhor e de algum irmão da congregação. Então, talvez alguém aqui ou alguns aqui se identifiquem com isso. Espero que esse ensino ajude a você a identificar o dom que você tem. E se ainda assim, irmão, você não conseguir identificar qual foi o dom que Deus te deu, ore ao Senhor, pedindo, Senhor, torna para mim evidente o dom que o Senhor me deu, para que eu possa utilizar com excelência para uso do teu corpo, para a edificação do meu irmão, da minha irmã, da tua igreja. Peça ao Senhor, em nome de Jesus. Próximo dom de presidir ou dom de liderar. É a disposição e a capacidade concedidas por Deus para, digamos, um mini pastoreio, vamos dizer assim, para conduzir, para administrar os ministérios, as atividades que existem na igreja, visando ao bem espiritual de todos. É claro que a responsabilidade de pastorear está no governo da igreja, como nós falamos no domingo passado. Porém, o pastor, no domingo passado, se eu não me falha a memória, nós falamos sobre Moisés. Quando Moisés, à frente do povo de Israel, ele julgava o povo o dia inteiro. E o seu sogro Jetro viu aquela situação e ficou perplexo, horrorizado. O que você está fazendo, Moisés? Você vai desfalecer assim. Separa pessoas que sejam capazes, que tenham o Espírito de Deus, para que dividam a carga com você.
Separa pessoas que sejam capazes. E assim Moisés deu ouvidos e assim ele fez. E da mesma forma na igreja, o pastor não consegue fazer tudo sozinho. É por isso que existem os ministérios. E nos ministérios existem os seus responsáveis. E o Senhor vai comunicando ao governo da igreja aquelas pessoas que podem assumir determinadas responsabilidades. E muitas das vezes, além de comunicar ao governo da igreja, Deus também usa pessoas com palavras de entendimento, para comunicar aquilo que está sendo proposto. Como, por exemplo, ontem eu recebi uma notícia de que uma pessoa estava no seu trabalho e uma cristã, uma irmã em Cristo, foi orar por essa pessoa. E enquanto ela orava, ela comunicava na oração dela que aquela pessoa estaria com essa responsabilidade de cuidar de vidas. E sem que a liderança soubesse, a liderança foi e estabeleceu essa situação para essa pessoa, para esse irmão. Na verdade, houve uma confirmação do Espírito Santo. Na verdade, houve uma comunicação sem que ninguém soubesse do Espírito Santo. Houve uma confirmação daquilo que estava proposto no coração da liderança com aquilo que já estava proposto no coração de Deus. Agora só resta a pessoa dizer, não, eis-me aqui, me capacita, Senhor. Deus faz assim, irmãos. Então, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus capacita. Deus, Ele não pega ninguém pronto, não, irmãos. Quando Ele chama, Ele conhece. Você acha que eu estava pronto? Você acha que eu estou pronto? Irmãos, vocês não imaginam a luta que eu tenho para estar aqui no domingo pela manhã. Tem hora que dá vontade de desistir, de desanimar. É muito difícil. Não é fácil. Mas eu entendo que o Senhor me chamou, e há muitas evidências particulares na minha vida de que mostram que o Senhor me chamou. Então, sabe o que eu preciso fazer? É me colocar à disposição do Senhor e falar, Senhor, eu não entendo o que eu saiba fazer, mas eu sei que o Senhor capacita, então me capacita. Eu não entendo que eu esteja preparado, mas eu sei que o Senhor prepara. Então me prepara. Eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. E da mesma forma, irmãos, se Deus te chamar, se a liderança chegar até você, se o governo da igreja chegar até você, mediante oração, mediante confirmação do Espírito Santo, e dizer, olha, eu preciso de você nessa área. Se coloca à disposição do Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus vai usar, Deus vai agir. Na verdade, Deus, normalmente, quando isso acontece, já está agindo e a pessoa nem percebe. Então, simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui, capacita-me. Sabe por quê, irmãos? A questão do ser igreja, que é a série que a gente está trazendo aqui, implica a gente fala assim, eu sirvo a Deus. Sim, todos nós servimos a Deus. Mas Deus usa pessoas, seres humanos, para tratar uns dos outros. E às vezes a pessoa tem uma ideia errada de que, não é porque o homem está pedindo que eu tenho que fazer. Mas se Deus colocou um ser humano no governo, é para quem então? Eu não tenho que acatar aquilo que o homem diz, porque eu sirvo exclusivamente ao Senhor.
Então não precisava dos dons ministeriais, não precisava. Não precisava. Simplesmente a gente sentava e deixava o Espírito Santo levar a gente. Não estou dizendo que a gente não tem que ser sensível à voz do Espírito Santo de forma alguma. Pelo contrário, nós devemos orar sempre, sempre. Inclusive no pedido do governo da igreja, da liderança da igreja, em relação a alguma coisa, ore também. Embora, em alguns momentos, como o de ontem, no meu ponto de vista, Deus já tinha confirmado antes mesmo da gente saber. Mas é importante reconhecer que Deus, quando coloca alguém no governo, Deus capacita essa pessoa para dizer, olha, eu preciso de você para isso, eu preciso de você para aquilo. Faz isso por gentileza. Nada, meus irmãos, nada que esteja fora da palavra. É muito importante. Sabe por quê? Eu já disse em outras aulas, a maior autoridade que há na igreja do Senhor não é o pastor, é a palavra. Embora aprove a Deus escolher o pastor como alguém para presidir, como alguém para governar. Aprove a Deus escolher. Mas o pastor, ele tem que estar, eu tenho que estar, nós pastores daqui da IBC ou de qualquer outro lugar, tem que estar fundamentado, baseado na palavra. Porque se fugir disso aí realmente não tem como a gente acatar, não tem como a gente atender. Amém? Dom de misericórdia é a disposição e a capacidade concedidas por Deus para o crente ajudar e consolar os necessitados e aflitos. Está um pouco intimamente ligado com o dom de repartir também. Mas está ligado não apenas à questão financeira, mas a outras questões também. Embora esses dons eles são tanto quanto parecidos, mas não deixa de ser um dom descrito aqui na palavra de Deus em Romanos. Amém? Agora eu quero convidar você, meu irmão, para abrir 1 Coríntios, capítulo 7. É a próxima, ou melhor dizendo, capítulo 12, desculpa. É a próxima relação que nós encontramos aqui. Eu só vou usar essas duas de dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, sem perda de tempo, a gente já vai para essa relação. E Paulo começa aqui em 1 Coríntios falando da palavra, do dom da palavra da sabedoria. Então vamos lá. Entende-se como habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar o conhecimento em determinados assuntos, como por exemplo, uma interpretação de sonhos. Como por exemplo, um conselho de extrema sabedoria, como, por exemplo, a interpretação de alguma visão, ou algum conhecimento muito restrito, muito específico e habilidades necessárias para a defesa de uma forma eficiente da fé em Cristo Jesus. Então,
O dom da palavra, da sabedoria, muitas das vezes se apresenta dessa forma. De vez em quando, alguém até que nem tanto mais, mas de vez em quando vinham pessoas, olha, eu sonhei. Vinham pessoas e dizem, mas eu sonhei isso, só que eu já percebi que eu não tenho esse dom. Porém, existe alguém que tem esse dom. E não é vergonha não ter. Porque cada um, a Bíblia declara, Deus dá o dom segundo Ele quer. Então tem gente que tem esse dom. Para poder entender e dar o entendimento necessário. Então talvez alguém aqui tenha esse dom. E se tiver, comunique a nós, por favor. Porque às vezes alguém me conta sonho e eu fico, Senhor, o que significa? Às vezes alguma coisa é um tanto quanto óbvio, outras vezes não. Então, nesse momento, a gente precisa realmente daquele que tenha esse dom, que saiba, que tem esse dom de interpretar. Tem esse dom tem essa palavra, esse dom da palavra da sabedoria, para que dê o discernimento, para que dê o conhecimento daquilo que está em oculto, daquilo que está codificado, vamos dizer assim. O próximo é o dom da palavra da ciência. É a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. É a comunicação de fatos e de informação que são humanamente impossíveis de serem conhecidos. Esse dom do Espírito Santo não é o conhecimento que adquirimos de nossas observações, estudo, educação, experiência ou alguma habilidade natural, mas sim o conhecimento que ultrapassa todos os sentidos do ser humano. Esse dom do Espírito Santo tem como propósito revelar os pensamentos dos corações. Eu já ouvi casos em que Deus usou alguém com a palavra da ciência para desmascarar uma obra do diabo na vida de alguém que queria cometer o suicídio. E o Espírito Santo deu essa palavra da ciência para essa pessoa, e ela começou a falar para a pessoa que a pessoa estava com o intuito de suicídio. E ali aquela pessoa foi liberta. Por quê? A pessoa sabia? Não. O Espírito Santo concedeu isso. E tantas outras questões. Às vezes tem pessoas que estão andando fora da conformidade com Deus, ou às vezes está passando por uma dificuldade. E Deus usa alguém, e essa pessoa vai e traz essa palavra de ciência para aquela pessoa que está passando, às vezes é uma enfermidade, por exemplo. E Deus traz ali a luz. Olha, isso que está acontecendo é para a minha glória, por exemplo. Ou isso que está acontecendo é por isso, por aquilo. E tantas outras coisas que Deus pode tratar com esse dom da palavra de ciência. O próximo é o dom da fé. Ora, irmãos, se a gente está aqui é porque a gente tem fé. Talvez você diga isso no seu íntimo. Sim, nós estamos aqui por conta da fé. Nós fomos salvos por causa da fé em Cristo Jesus. A graça dele se revelou para nós, nós cremos e o recebemos por meio da fé, conforme diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porém, esse dom da fé aqui não é uma fé salvífica, não é. É uma fé sobrenatural, é uma fé miraculosa, é uma fé que impele a pessoa que tem esse dom a agir
com uma fé que se sobrepõe aos demais irmãos. Quero comunicar para os irmãos algo que eu coloquei aqui. Diz assim: esse tipo de fé parece vir sobre alguns dos servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, de uma maneira tão poderosa que são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus. Ou seja, ela se distingue dessa fé salvífica, ou da fé que a gente tem. Por exemplo, se alguém chega para mim: pastor, eu estou com uma enfermidade, eu vou orar. Por quê? Porque eu tenho fé para Deus curar. Mas esse dom da fé se excede a essa fé que eu tenho naturalmente, como um cristão, excede a esse tipo de fé. E na verdade, esse dom da fé, normalmente ele conduz a um resultado sobrenatural também. Amém? De forma que tem uma certeza divina posta em sua alma que os faz triunfar sobre tudo. Eu não sei quem já leu aquele livro. Tem um irmão chinês, eu esqueci, O Homem do Céu. Nossa. Ali, para quem já leu, ali você vê, e tantos outros, ali você vê a manifestação do dom da fé, porque acontece cada coisa ali. Irmãos, eu me lembro que há muitos anos atrás eu li esse livro, e eu vou ser muito sincero para os irmãos, eu simplesmente não acreditei em alguns relatos que estavam ali. Depois eu pedi perdão ao Senhor, depois de algum tempo. Mas na primeira vez que eu li, eu não acreditei. Tamanha era a manifestação sobrenatural relatada ali. Mas a gente também não precisa, para quem nunca leu, e eu quero abrir um parênteses aqui, se você nunca leu a Bíblia toda, eu não aconselho você a ler livro nenhum, que não seja a palavra de Deus. Amém? É um conselho do nosso pastor Alan, e que eu também quero trazer para você. Se você nunca leu a Bíblia toda, eu desaconselho você a ler qualquer tipo de livro. Mas se você já leu a Bíblia toda e compreende a palavra do Senhor, tudo bem, você pode ler. Mas também você vê, voltando aqui na questão da manifestação do dom da fé, você vê também, por exemplo, algo que é sempre falado aqui, mais do que esse livro Homens do Céu, o Heróis da Fé. Você ali, e esse é até melhor que você leia do que o Homens do Céu, ali você pode perceber que há a manifestação do dom da fé em muitos daqueles homens ali. Então, amados, é algo maravilhoso, sobrenatural, que Deus faz. E uma outra coisa que me veio à memória, e me veio quando eu estava estudando essa passagem aqui, essa parte do dom da fé, é sobre o nosso clamor para aqui, para a nossa igreja local. O clamor de estarmos orando, de estarmos juntos como igreja, intercedendo pela nação, por tudo que está acontecendo no cenário político, social. E ainda que as coisas continuem piorando, unidos, nós nos fortaleceremos no Senhor. E, por pior que a situação esteja, nesses momentos de deserto, de adversidade, nós, aqueles que perseverarem, vão experimentar do sobrenatural de Deus em suas vidas. Vão experimentar de cura sobrenatural, da fé sobrenatural. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Você vê que Deus se revelou para Israel de uma forma tão sobrenatural em meio às adversidades. Desde o Egito, por exemplo, antes de sair, Deus já estava se revelando para eles sobrenaturalmente. No deserto também, sobrenaturalmente.
E não vai ser diferente com a igreja. Em meio ao deserto da adversidade, Deus também vai se revelar de uma forma sobrenatural para todo aquele que persevera nele, para todo aquele que crê, que obedece a sua palavra. Por isso, nós precisamos ser a igreja que o Senhor deseja. É por esse motivo. Não é para agradar ao pastor, porque o pastor não pode fazer nada por você se não orar. Mas Deus é quem concede os dons. Deus é quem fortalece. Deus é quem se move sobrenaturalmente sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a vida da nossa igreja local. É Deus quem faz. Porque a honra e a glória é para Ele. O poder é dEle, o dom é dEle, quem concede é Ele. E é tudo para Ele. É tudo para Ele. Nós somos apenas canal. Apenas canal. Aleluia. Eu falei sobre o dom da fé. E, bem intimamente ligado a esse dom da fé aqui, que eu estou citando, tem o dom da cura. Existem pessoas, existem irmãos a quem Deus dá esse dom da cura. É a habilidade sobrenatural dada por Deus para alguns cristãos que, por meio da oração, a saúde retorna à vida de pessoas. Ele existe, irmãos. Nós estamos falando dos dons aqui porque nós cremos que eles não cessaram. Eles estão vivos. Eles funcionam. Basta que tão somente nós estejamos em conformidade com a vontade de Deus para que eles se manifestem. Agora eu quero trazer uma advertência. Embora Deus possa usar alguém com o dom da cura para impor as mãos sobre alguém e esse alguém ser curado, isso não significa que todas as pessoas que vierem até essa pessoa que tem o dom da cura para serem oradas, serão curadas. Por quê, pastor? A minha resposta, eu poderia dizer não sei, mas eu vou responder: soberania de Deus. É Ele quem sabe. Ele conhece a intimidade do nosso coração. Ele conhece mais à frente. A gente só vê aqui agora. Então, se alguém que tem o dom da cura vai impor as mãos sobre uma outra pessoa que está enferma, precisando de uma cura imediata e não é curada, quem tem o dom não deve ficar frustrado. Por quê? Porque o dom não é seu, é concedido por Deus. Quem dá é Deus, é de Deus. Deus deixou para você usar, para eu usar, para o louvor da glória dEle. Não é uma propriedade exclusiva. Lembra que eu falei no início que o dom não é algo para ser utilizado na sua individualidade? Então vai lá e ora, impõe as mãos. Mas se não acontecer, é obra do Senhor. Deus, por algum motivo, não quis. Não tem como. E aquela pessoa que precisa da cura também não deve ficar chateada. Poxa, o irmão teve dom da cura e não quis me curar. Não, não é assim. Tudo depende do dono do dom, que é o Senhor. Daquele que concede o dom, que é o Senhor. Então, quero deixar essa questão aqui, porque senão a gente entende que quem tem o dom da cura tem que curar todo mundo, e não é assim. Existiram lugares na palavra que nem Jesus pôde realizar milagres na vida de todos, irmãos, por causa da incredulidade, por exemplo. Então, que fique claro para nós, se alguém descobre que tem o dom da cura, que Deus possa te usar sim. Mas lembre-se, o poder não é seu, é de Deus. Amém? Outro dom que está bem ligado ao dom da fé, dom da cura, é o dom de maravilhas, ou operação de milagres. E o que significa isso? Obras miraculosas, poderosas, não apenas de cura, mas de tantas outras coisas sobrenaturais que podem acontecer. Como, por exemplo, o reino de Deus sendo manifesto na vida de alguém ou em alguma localidade, por exemplo. Deus usa pessoas.
Às vezes há uma atuação maligna na vida de uma pessoa. Às vezes há uma atuação maligna numa determinada localidade. E Deus usa essa pessoa para que ali estabeleça o reino dele. De uma forma bem específica. E há também, irmãos, o poder de intervir nas leis naturais, inclusive. Eu não esqueço. Não foi a última chuva que teve, não. Irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu me lembro que teve uma chuva aqui, eu não lembro se foi quando caiu tombou uma árvore que tinha aqui, e o pastor Alan começou a orar, pedindo para que aquela tempestade cessasse. E imediatamente, não sei quem estava aqui, quem se lembra, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei, falei, Jesus, que maravilha. Não foi essa primeira vez, não. Essa primeira vez ele orou e parou também. Essa última vez que teve a última chuva bem forte, ele orou e parou também. Mas a outra vez foi muito mais evidente. Ele levantou um clamor aqui e parou. Então, assim, tem um vídeo também na internet. Eu não lembro em que país não é aqui no Brasil. Se não me engano, era um tufão que estava vindo. Não sei quem já viu esse vídeo no YouTube, no WhatsApp, YouTube. Acho que o tufão estava vindo e alguns irmãos já estavam numa casa, numa igreja, não lembro onde era, começaram a orar. E orando, clamando, impondo as mãos, e aquela tufão, tempestade, não lembro muito bem o que era, parou. E eles estavam filmando aquilo. Alguém filmou. Parou. Então, ainda que não tenhamos, eu não tenho esse dom, então eu não vou fazer. Não, vamos usar nossa fé. Vamos nos unir e usar a fé. Mas eu não tenho esse dom, eu não posso orar para que isso aconteça. Pode sim, usa a sua fé. A fé que Deus te deu. Vamos nos unir em oração. Como nos unimos no dia aqui, quando o pastor levantou as mãos e começou a orar. E Deus atendeu. Isso é maravilhoso. Aleluia. O próximo dom, o dom de discernimento de espírito. É a capacidade de perceber e discernir se determinado profeta fala ou determinado acontecimento é obra divina, humana ou demoníaca. Existem coisas, irmãos, que são perceptíveis. Que são, dependendo do tempo de cristianismo que a gente tem, são perceptíveis, outras não. Eu me lembro que eu fui em um determinado lugar. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui para falar de mim, mas de uma experiência que eu tive. Nesse momento eu vou tratar. Nós estávamos num lugar em que estavam se cantando algumas canções que eu, Júlio, não vejo como bíblicas. E ali, a pessoa que estava ministrando, vamos dizer assim, aquelas canções, usava alguns termos estranhos. E houve um momento em que ele meio que deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Ele disse a seguinte palavra: vai girar. Ele disse isso. Eu estava prestando atenção no que ele estava falando. Ele disse: vai girar. E ele deu uma ordem, ele falou: gira. E de repente, uma mulher que estava atrás de mim começou a rodar, começou a derrubar banco, aquela coisa toda. Minha filha, Mariana, estava comigo, olhou para mim. Vânia nesse dia não estava comigo. Isso é de Deus. Eu falei: não, filha, vamos embora. Levantei e fui embora. Estava na igreja dos outros, eu levantei e fui, vamos embora, não. Tem momentos que são coisas perceptíveis, agora tem outros momentos que não são. Tem outros momentos que nós precisamos ter o direcionamento do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Aconteceu aqui. Pastor Alan já contou, então eu posso contar também. Mas eu não era daqui não, tá? Eu estou falando relatos que eu ouvi dele. Um rapaz que entrou dando cambalhota aqui. Chegou aqui na frente.
Algumas pessoas pensaram que seria uma encenação, até porque acho que haveria alguma coisa naquele dia, né? Uma peça. Quando era aqui do lado, né? Obrigado, irmã. E algumas pessoas até pensaram que era uma encenação, porque haveria uma peça, na época tinha. Só que Deus deu o discernimento a ele de que não era. E ali foi, se não me engano, ele orou, e pôs as mãos, e ali se manifestou. Eles levaram ele para um outro lugar, e ali foi feita a libertação daquele jovem. Então, irmãos, é muito importante. Volto a repetir, é um dom. Mas ainda que não tenhamos esse dom, que nós não tenhamos, isso não significa que nós não devamos estar atentos a algumas coisas que acontecem, àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo cantado. Pela misericórdia do Senhor, aqui na igreja, a gente procura canções bíblicas, canções que cantem os atributos de Deus, que falem de Jesus, ou que edifiquem a igreja, ou seja, através da palavra, que tragam doutrinas bíblicas. Mas existem alguns lugares, e se de repente você for, ou até aqui mesmo, nós a todo custo a gente procura ser muito cuidadoso, diligente, mas isso não significa que você e eu devamos estar desatentos, que a gente não conhece o coração de todo mundo. Então, inclusive aqui, não precisamos... graças a Deus, nós nos esforçamos para ser bíblicos. Glórias a Deus por isso. Mas não é por conta disso que você vai abaixar sua alma e vai relaxar. Não, não pode. Aí mesmo a gente tem que estar vigilante. Porque o inimigo envia os seus soldados. E eles só ficam esperando o momento de agir. E nós devemos estar atentos, em nome de Jesus. Estamos finalizando já. Falamos agora do dom de discernimento de espíritos, né? Agora, o dom de variedade de línguas. O poder de falar uma língua nunca antes aprendida. E essa língua, irmãos, ela pode ser tanto um idioma que a pessoa nunca aprendeu antes, ou pode ser uma língua espiritual, uma língua desconhecida da terra. Um relato aqui. Infelizmente, perdi o contato, não vou citar os nomes por segurança, não sei como está, se está viva, se está morta, não sei. Uma missionária, que eu conheci no outro ministério a qual eu pertencia, e ela fazia um trabalho num determinado lugar com um determinado povo. E ela era muito ligada, ela era uma missionária que era ou não sei, não tem mais contato, que ela estava intimamente ligada a esse povo. Ela gostava, ela amava missões no meio desse povo. E uma certa feita, e ela não falava, embora amasse esse povo, ela não falava o idioma desse povo. E uma determinada feita, ela estava numa fila de uma condução de um ônibus, e de repente ela viu alguém com a língua desse povo, com as vestes características desse povo, e ela ficou deslumbrada com aquilo. E ela viu uma grande oportunidade de apregoar o evangelho para essa pessoa. Mas como? Se ela não falava o idioma daquela pessoa. E essa pessoa estava com dificuldade, você vê como Deus faz as coisas. Essa pessoa estava com dificuldades de se comunicar com o motorista do ônibus, que era um ônibus interestadual, se eu não me engano. E ali ela tentava se comunicar e não conseguia. Ele, né? Tentava se comunicar e não conseguia. E ela ali, por gestos, né, bem desinibida, por gestos, conseguiu ajudá-lo. E eles sentaram um ao lado do outro. E a viagem foi longa, segundo ela disse. Segundo ela relatou para a gente na época. E no decorrer da viagem, ela não percebeu, mas
de alguma forma, a conversa com esse homem começou a fluir e ela começou a falar do Evangelho do Senhor. Ou melhor dizendo, antes disso, aquele homem, de repente, espantado, olha para ela e diz: como é que você fala tão bem a minha língua? Foi a pergunta que ele fez para ela. Ela ficou surpresa, porque ela estava falando no idioma dela, português, mas ele estava entendendo no idioma dele. E ele perguntou para ela: onde foi que você aprendeu a falar tão bem a minha língua? Ela entendeu a mensagem e ali ela começou a compartilhar do Evangelho com ele, já que ele estava entendendo o que ela estava dizendo na língua dela. Só que o Espírito Santo fez a decodificação ali simultânea, a tradução simultânea, melhor dizendo. Então, ela ficou uma boa parte da viagem, né? Era noite que ela relatou isso, uma boa parte da viagem pregando, falando do Evangelho para aquele homem. E deu um determinado horário, eles estavam com sono e foram dormir. E no outro dia, ela toda feliz, sabe? Puxa vida, eu consegui me comunicar com ele. E olhou para ele: bom dia. Aí ele olhou para ela assim. Ela falou outras coisas, ele olhou para ela, não estava entendendo mais nada. Ou seja, houve uma manifestação do dom de línguas ali, no caso do idioma. Ali, um relato verídico de uma missionária voltada para aquele povo que eu não posso falar, por segurança dela, não sei como é que ela está. E ali, antes que ela dormisse, que eles adormecessem, ambos se entendiam, porque houve uma atuação do Espírito Santo ali. Também não podemos deixar de falar que também há a língua desconhecida aqui da terra, que é a que comumente a gente pode ouvir dentro da igreja ou em alguma reunião menor. Ela também existe e nós não podemos negligenciar. Então são esses dois relatos aqui que a gente quer tratar. E, para finalizar, o dom da interpretação das línguas. E como se manifesta esse dom? Alguém fala em línguas, essa língua que a terra não conhece, e alguém interpreta. Ou a própria pessoa que fala em línguas também pode ser usada para interpretar aquilo que está sendo dito. Amém? Então são esses dons aqui. Já estamos finalizando, mas eu não posso deixar de tratar algo muito importante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, por favor. Pastor, você disse que existe o falar em línguas. Sim, existe. E que comumente o falar em línguas dentro da igreja não é o idioma. É uma língua desconhecida da terra, sim. E por que aqui não fala? Por que eu não vejo ninguém falando aqui? Por que eu não ouço os irmãos, a igreja toda tomada falando aqui? Em primeiro lugar, quem tem o dom de falar em línguas, não está proibido de falar em línguas. Amém? Primeira coisa que eu quero que você entenda pela palavra. Não está proibido. Porém, Paulo normatiza de que forma isso deve acontecer num culto público. Paulo normatiza o que deve acontecer, de como deve acontecer o falar em línguas num culto público. Versículo 27. Se alguém fala em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2 ou muito, quantos? 3. E por sua vez, que haja um intérprete. Dois, num culto público. Ou quando muito, 3. E que por sua vez, haja
intérprete. Irmãos, o quanto eu já errei nesse aspecto. Não aqui, mas em outro lugar. O quanto eu fui negligente à orientação que Paulo deixou para nós. Paulo está tratando aqui daquelas pessoas que erguem a voz e começam a falar em línguas. Se Deus levanta, se Deus coloca esse desejo no coração de alguém, tem que haver intérprete. Por quê? Porque de todos esses dons que a gente tratou aqui, o único que é para edificação pessoal é o de falar em línguas. Ele só passa a ser para edificação coletiva se houver interpretação do que está sendo dito. Se não houver interpretação do que está sendo dito, a igreja não tem como receber o que está sendo dito. Então, a primeira coisa que nós aqui, Igreja Bíblica Cristã, precisamos compreender: quem tem o dom de falar em línguas, fale. Ué, pastor, você está falando que não é para falar, ou que só pode falar quando tiver intérprete? Sim, só se tiver intérprete. Quando muito, 2 ou 3 num culto público. Então, como é que eu posso falar se só pode ser 2 ou 3 num culto público? A gente vai ver aqui. Vamos lá, falamos sobre o intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, versículo 28. 1 Coríntios 14, 28. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui está a resposta. Você fala em línguas? Sente aquela alegria na hora da mensagem? Sente aquele fogo, aquela chama do Espírito Santo ardendo no seu coração? Fale consigo mesmo. Você está aí no seu banco? Fala. Você não precisa gritar. Porque a edificação é pessoal. Para falar em línguas, a edificação é pessoal. É só para você. Então você não está impedido de falar no seu banco, consigo mesmo aí onde você está. É um louvor que fala profundamente seu coração e você sente subindo uma alegria, um calor do Espírito na sua vida. Fala. Sentiu aquele desejo? Fala. Mas se for erguer a voz, tem que haver intérprete. É diferente. Vocês estão conseguindo compreender a diferença entre você erguer a voz e você estar ali no seu lugar, está com as mãos levantadas na hora do louvor ou em meio à mensagem que está sendo pregada e o Espírito Santo está, se movendo forte dentro de você e você está ali falando com o Senhor. Nisso você não é impedido. Então fale. Quem disse que você é proibido de falar? Agora, se for erguer a voz, tem que ter intérprete. Quem está aqui ministrando louvor, por exemplo, ou orando, ou a palavra, tem horas, irmãos, que não dá. Tem horas que é muito forte. Tira. E procura falar baixinho. Tem hora que a alegria sobe, tem hora que um calor sobe. Então tira. A igreja não precisa ficar sem entender. Como é que eu vou dizer amém para uma coisa que eu não estou entendendo? E se for um espírito maligno? Existem vários e milhares de relatos a respeito disso. As igrejas que não observam a palavra, em que gente que sai falando na igreja, e rodopia, e faz, e acontece, e entrega, e é isso e aquilo. E quando você vai ver a vida da pessoa, vai conhecer a vida da pessoa, e não está em conformidade com a palavra, não. Pode Deus usar o Espírito Santo habitar num vaso sujo? E está lá a pessoa fazendo e acontecendo?
Relembrando aos irmãos, a maior autoridade que há na igreja é a palavra do Senhor. Não tem língua, não tem nada que se sobreponha à palavra. A mensagem do Evangelho é mais poderosa. Tem a primazia, a supremacia no culto. Então, sabe? Então, você fala, faça isso. Puxa, aí de repente, talvez você nunca tenha falado isso comigo, por exemplo, você que é mais novo aqui na igreja, nunca tenha me perguntado, pastor, eu não vejo ninguém falando em línguas. Será que é proibido? Não pode? Não, não é proibido. Vamos seguir o conselho de Paulo, fale consigo mesmo. A não ser que você tenha um dom de interpretar. Aí você ergue a sua voz e fale. E ainda assim será julgado, passado pelo crivo da palavra. A igreja vai julgar aquilo que está sendo ouvido. Que é bíblico. A gente tem uma mania, não pode julgar. Tem algumas coisas que realmente não. Mas isso a gente precisa julgar. Por causa da operação do erro que existe. Por causa do falso que existe. Por causa do falso que se infiltra. Nós precisamos ter esse cuidado. Deus trabalha? Trabalha. Deus age? Age. Mas nós precisamos ter zelo pela palavra, cumprir a palavra do Senhor. E já está finalizando, tá, irmão? Só finaliza essa parte aqui, que era de suma importância tratar. Versículo 23. Por que que eu não posso falar alto em línguas, se não houver intérprete? Eu estou pegando de trás para frente. Versículo 23. Diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Olha o que Paulo está dizendo. Naquela igreja tem uma cambada de maluco, vive gritando, falando umas coisas que ninguém entende. E quem faz isso, e onde se faz isso, está em desacordo com a palavra. Está aqui. E sabe o que acontece? Há uma grande probabilidade, por conta da inobservância e desobediência, de espíritos malignos se aproveitarem desse momento. Por causa da desobediência e por causa da inobservância à palavra, espíritos malignos se aproveitarem desse momento e fazerem a arruaça. Pelo simples fato de não obedecermos à palavra. Então, versículo, voltando, como eu falei, estou de trás para frente, versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É melhor eu falar o meu português, que não é tão perfeito assim, mas vocês ainda entendem, ainda que eu possa falar errado, vocês entendem o que eu estou dizendo, do que eu começar a falar em línguas, ou começar a orar em línguas aqui, ou impor as mãos, levantar as mãos, olha, eu vou dizer o que Deus está dizendo, ou senão eu profetizo e começar a falar em línguas. Por falta de sabedoria, muitas das vezes a igreja, ou melhor, por falta de instrução, muitas das vezes alguém está lá, sabe, às vezes a pessoa do louvor está lá em línguas, e que eu profetizo e começa a falar em línguas, e a igreja começa. E o pessoal começa a falar também, mas é falta de instrução. Porque Paulo está dizendo da importância que há, irmãos, o culto não é algo individual, é para o todo, é para o coletivo. E para o coletivo, a gente tem que fazer o que todos entendam. É o que Paulo está ensinando aqui. Então eu não posso orar e começar a falar em línguas aqui, porque ninguém vai entender, irmãos. Nem mesmo a própria pessoa que está falando, ela sabe o que ela está falando. Sabiam disso? Aqueles que não falam em línguas,
A pessoa que está falando, ela não sabe o que ela está dizendo. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo está dizendo isso. Fica sem fruto. Então é muito importante que nós venhamos a observar a palavra. Você fala? Fique à vontade. Siga essa orientação, fale consigo mesmo. E se for erguer a voz, tem que haver intérprete, tem que haver interpretação. E ainda assim, havendo interpretação, a igreja vai ouvir e vai passar pelo crivo da palavra, porque é uma orientação bíblica que nós precisamos praticar. E, versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Só essa parte A do versículo. Então, você vê que o falar em línguas é para mim. É só para mim. Quem fala em línguas, fala para si mesmo, para sua própria edificação, não para a edificação do todo. A menos que Deus o dê o dom de interpretar o que ele está dizendo. Ou dê a alguém o dom de interpretar o que está sendo dito. Fora isso, essa é a orientação. Amém? Então, a gente finaliza aqui com como descobrir e desenvolver o meu dom. Nós já falamos no início. A primeira coisa que eu preciso fazer para descobrir e para desenvolver o meu dom, ser igreja. O dom é para a igreja, é para ser usado no corpo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ser igreja. É frequentar os cultos. Quando eu falo ser igreja, é ser parte da igreja, é ser integrante, é ser um membro ativo da igreja. Por quê? Porque no convívio com os meus irmãos, o Espírito Santo vai atuando. A palavra vai sendo ministrada, a palavra vai sendo entregue, vai sendo pregada, vai sendo ensinada. E nesse convívio, o Espírito Santo de Deus começa a me mostrar alguma necessidade no meio da igreja, ou alguma necessidade na vida de algum irmão. Eu começo a me sentir impelido a preencher aquela necessidade que existe ali na minha comunidade local, na igreja local. É assim que funciona. Então, para que você descubra, para que você tenha consciência de como é o seu dom, você tem que estar junto. Não tem como ficar em casa. Não tem como vir de vez em quando. Existem aqueles casos de pessoas que realmente não podem vir sempre. Mas para todos aqueles que podem estar juntos sempre, se você estiver sempre, o dom que Deus te deu vai começar a ser desenvolvido, irmãos. Por isso, da nossa insistência de estarmos congregando. Por isso que eu sempre falo individualmente, falo na coletividade, eu preciso de cada um de vocês. E cada um de vocês individualmente precisa de cada um dos outros. Isso é sermos igreja. Não existe a igreja do eu sozinho. Não existe. Isso é uma mentira, um engodo do inferno, do diabo. Não há como desenvolver os dons se eu estou em casa, se eu fico em casa, se eu não congrego. Não tem como. Os dons são para a igreja do Senhor. E para que esses dons sejam desenvolvidos, precisamos vivenciar a cada dia o ser igreja. Então, o meu clamor para nós aqui, nessa manhã, para a gente finalizar finalmente, é para que nós possamos atender às orientações que estão sendo trazidas.
e nos desdobrarmos para sermos essa igreja que o Senhor espera que sejamos. Os dons espirituais possuem o propósito de equipar a igreja para o serviço de proclamar o Evangelho e trazer glória a Deus até o retorno de Cristo. Nesse sentido, os dons espirituais servem para a edificação de toda a igreja como corpo de Cristo. Isso quer dizer que o propósito dos dons espirituais não é identificar qual dos crentes é o mais espiritual. Não. Os dons do Espírito possuem uma finalidade coletiva e não uma finalidade individualista para enriquecer os indivíduos que os possuem. Por isso, nenhum crente possui todos os dons. E todos os crentes possuem pelo menos um dom. Por quê? Porque se eu tivesse todos os dons, eu não precisaria de você. Mas como eu não posso ter todos os dons, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Bem como... já li essa parte. Então fica claro que dessa forma os dons espirituais também servem para revelar que os membros da igreja precisam uns dos outros. Por isso, para que nós possamos juntos manifestar a glória de Deus. Cada um tem o seu respectivo lugar, sua própria importância e honra no corpo. Cada um é apenas uma parte do corpo. Ninguém é todo o corpo. Não importa o quão importante ele pode considerar-se. Cada um precisa do outro. Os membros se complementam para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a saber, a igreja do Senhor. Se coloca de pé, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço, Senhor, por tudo que foi dito aqui, Pai, que possamos, ó Deus amado, estar orando, que possamos estar nos enquadrando a Tua palavra, sendo igreja, e como igreja, buscar a Ti, Senhor, buscar o conhecimento em Ti, Senhor, qual é o nosso dom, Pai. Para que possamos servir mais e melhor ao outro, Pai, ao nosso irmão, Pai, à nossa congregação local, Pai querido, uns aos outros, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse despertar, Senhor amado, em cada um de nós, para que pudéssemos, ó Senhor, orientar um ao outro, Pai, a sermos essa igreja que o Senhor deseja, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Muito obrigado, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha, Senhor amado, a tratar de uma forma mais profunda com cada um aqui, Senhor, nessa manhã. E se houver alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida, Senhor, que os irmãos não fiquem com dúvida, Pai, mas que venham, Senhor, perguntar, que venham questionar, Senhor. Estejam livres para isso, Senhor. E mesmo que não tenhamos a resposta de imediato, Pai, que nós venhamos, ó Senhor amado, a trazer, Senhor amado, em tempo oportuno essa resposta, Pai, para o louvor da Sua glória, para o crescimento do Teu corpo, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. E amém, Senhor.